Temos alguns temas recorrentes que sempre, uma vez ou outra, vai aparecer, como oração, fé, perdão, amor, família. Eu não poderia, nessa reta final de ano, deixar de trazer algumas considerações sobre o amor e o zelo que nós devemos manter pelos nossos familiares. Por causa disso, me veio a lembrança desse texto, dessas orientações que Paulo traz ao seu discípulo Timóteo. O registro está em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 6. Diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Eunice era uma judia que tomou para si a responsabilidade de ensinar seu filho Timóteo as Sagradas Escrituras, fazendo-o sábio para a salvação pela fé, como temos esse registro aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O marido de Eunice era um gentil grego que provavelmente havia morrido durante os primeiros anos da vida de Timóteo. Dois fatores moldaram a vida de Timóteo desde muito cedo. Sua devota mãe e sua fiel avó Lóide influenciaram sua vida. E involuntariamente elas o prepararam para o chamado de Deus e então para o ministério, ensinando-lhe a palavra do Senhor, como eu acabei de ler. Mais tarde, quando adulto, ele ouviu a confirmação da mensagem do Evangelho, a qual primeiramente habitou em sua mãe Eunice e em sua avó Lóide, como eu também li aqui nos primeiros versículos de 2 Timóteo, capítulo 1. Durante a primeira viagem missionária de Paulo, por volta do ano 46, Eunice e Lóide se converteram a Cristo na cidade de Listra. Refletindo uma fé verdadeira, elas viveram aquilo em que acreditavam. Paulo afirmou que a mesma fé manifestada pela avó e pela mãe de Timóteo estava nele, deixando Paulo muito alegre. A fidelidade da mãe e da avó é verdadeira doutrina fundamentada na palavra de Deus e mantida pelo Espírito Santo. Não era facilmente abalada. Eunice e Lóide são exemplos preciosos de duas mulheres que cuidaram, a mãe e a avó cuidaram do neto, e assim este homem foi preparado para ser um dos grandes seguidores e depois discípulo e substituto de Paulo, onde ele pôde atuar quando Paulo finalmente foi preso e foi levado para Roma. Muitas vezes nós acabamos, pelas dificuldades, desistindo da nossa família. E nós precisamos, então, nessa reta final de ano, a meu ver, fazer uma boa avaliação de tudo que deu certo, também do que não deu certo. Se houve intransigência, se houve excessos, se houve abandono, e nós podermos sempre ter um coração capaz de voltar-se para Deus, primeiramente, que nos tornou sua família, e também poder nos voltar para aqueles que Deus nos acrescentou sendo nossos familiares, e nós podermos deixar uma boa marca de que estamos interessados, de que estamos envolvidos, comprometidos, dedicados e que fomos até o limite possível, dando tudo que nós podíamos e que nós podemos para que nossa família receba sempre o melhor de nós. E eu não estou falando só em recursos financeiros, eu também estou falando em recursos emocionais,
agendamento de tempo, um olho muito atento nos conflitos, nas dificuldades, nas quebras, nas quedas e em tudo que envolve a nossa família. Eu sei que não tem sido fácil ser família no século XXI, ano 2024, nós temos princípios e temos muitas mudanças comportamentais, mas ainda assim nós podemos sim sempre dar o nosso melhor, trazer as nossas marcas e imprimi-las na nossa família, sempre com a convicção de que estamos dando o melhor e que o melhor que nós temos é o amor, é o perdão, é a tolerância, é o olhar, é o serviço, é tudo que está em nossa volta que nós podemos oferecer, não só para a nossa família, mas também para os nossos familiares, dentro daquilo que é possível e dentro daquilo que nós podemos realmente realizar. Na meditação de hoje, nós temos a história de duas mulheres, Eunice e Lloyd. Elas eram mãe e filha, e elas também eram mãe e avó de Timóteo. E elas puderam dar o seu melhor, e quando o evangelho foi pregado e elas tiveram esse conhecimento, na realidade elas já vinham numa caminhada de uma fé profunda, uma fé dedicada, uma fé viva, e que Paulo vai dizer que é uma fé verdadeira, que não é fingida, que primeiro habitou nelas e agora também habitava em Timóteo. Eu creio que não haveria um testemunho melhor para falar dessas três pessoas, de que tinham uma fé verdadeira, baseada no Deus Altíssimo, e que essas marcas estavam impressas de forma muito profunda, que Paulo pôde ver isso de forma muito consistente ao conhecer essas duas mulheres e esse rapaz. Então, hoje, esse testemunho de Paulo é para nós a pérola preciosa para que nós possamos fechar o ano, deixando marcas profundas na nossa família, de que nós os amamos e estamos dispostos a dar, se for preciso, a nossa própria vida pela vida deles. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse propósito, nesse desafio. Amém.